Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, Comunidade Espírita Ramatiz. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, após um feriado prolongado. Espero que todos tenham descansado, tenham aproveitado esses dias. E hoje, como de costume, a gente vai dar continuidade no estudo do Pão Nosso. O tema eu já coloquei aqui para a gente poder ir entrando um pouco na energia do que vamos tratar aqui hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês se sentem de forma confortável às cadeiras, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Assim, nos conectando com o alto, com as energias daqui, do agora, desse presente momento. Fechando os olhos. Vamos fazer 2 respirações bem profundas, enchendo os nossos pulmões, descarregando. 2 vezes fazer esse movimento. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, que o Senhor possa nos acompanhar nessa noite de hoje, durante o período que aqui estaremos reunidos em seu nome, que a espiritualidade amiga possa nos orientar, que o mentor individual de cada um que aqui se encontra possa nos ajudar, que possamos adentrar aos seus ensinamentos e levando daqui conosco todos os aprendizados, tudo aquilo que for necessário para o nosso desenvolvimento e a nossa melhoria. Nos conectando agora com o alto, com a esfera de incansáveis trabalhadores celestiais, presentes aqui e reunidos em seu santo nome, com o coração repleto de uma alegria e de todo o respeito, pedimos licença para dar por iniciados os tratamentos dessa noite, e que assim seja. Bem, então hoje a gente vai continuar com o Pão Nosso, como eu havia dito, e o tema é: por que ignoram? Isso está contido no capítulo 128. E João, que é quem nos trouxe esse capítulo, começa dizendo o seguinte: isso vós farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim, Jesus. Foi escrito por João, está no capítulo 16, item 3. O que será que João queria nos convidar quando ele diz que isso vós farão, nós faríamos? Porque não conhecíamos ao Pai e nem a mim, que era Jesus Cristo. E aí, para a gente começar a nossa caminhada, assim como essa imagem que eu escolhi para colocar, e é um convite para que nós possamos se sentir pertencente a essas tribos que caminharam pelo deserto, em busca da liberdade. Ali se formou as 12 tribos, e foi quando Moisés teve a chance de libertar o seu povo. Então vamos pertencer a esses caminhantes, esses caminheiros que tiveram que descobrir as suas fragilidades, as suas conquistas, tendo que entender se eles acreditavam no Pai, Jesus, e se eles acreditavam nas leis dos homens. No que eles precisavam acreditar naquele momento, que eles eram apenas andarilhos. E aí ele começa nos trazendo a seguinte reflexão:
Dolorosas perplexidades, não raro, assaltarão os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Porque a desarmonia em torno do esforço fraterno. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Por quê? Da desarmonia em torno do esforço fraterno. Por quê? Se aqui a gente está falando de um grupo que eles tinham como base o mesmo ideal, eles seguiam Moisés, até o ponto onde foi feito esse processo de uma separação natural, que foi quando foi criada essas 12 tribos. Por quê? Que existe, ainda nos dias de hoje e tão atuais, essa conversão de valores, de entendimento sobre as religiões e sobre tantos aspectos que norteiam a nossa vida. Esse esforço fraterno que ele fala me fez pensar muito em fraternidade, em sermos fraternais uns com os outros. Primeiro para conosco, depois para com os outros. Fraterno. O significado de fraternidade vai muito aquém da nossa compreensão. E ainda assim, nos deparamos com tantas mazelas, um mundo cheio de tantas dificuldades no dia a dia de cada um. São tantas notícias, são tantas coisas que vêm para nos desestruturar e fazer a gente não entender que, como fraternidade, unidos, assim como as tribos e outros tantos, como os discípulos de Jesus, como comunidade, somos muito mais fortes. Mas tendo em vista que a gente precisa entender o que é ser fraterno, o que é fraternidade. Qual é o conceito de ser fraterno? No mundo onde nós somos cobrados dentro da nossa individualidade a olharmos só para nós. O mundo nos cobra isso o tempo todo. Não olhar para a dificuldade do próximo, não ouvir o que ele tem a dizer, porque o meu tempo, ele é importante para mim. O conhecimento, ele é importante para mim, no individual, não no coletivo. Como que a gente pode querer acessar ao nosso Mestre Jesus, a Deus, aos nossos mentores espirituais, anjos, arcanjos, enfim, a quem a gente deposita a nossa crença e o nosso credo? Precisamos aprender a ser fraternais. Termos mais paciência, sermos mais tolerantes, caminharmos juntos, como um grande elo de uma corrente, e não soltos, à deriva, porque não estamos sozinhos. Eles não eram sozinhos, mesmo diante de todas as dificuldades que passaram, das provas que foram colocadas. Muitos aqui devem saber da história de Moisés, que por um tempo teve que se isolar no Monte Sinai, onde, inclusive, ele foi intuído a trazer para nós os 10 mandamentos, e quando ele volta, tudo aquilo que ele tinha deixado como uma base tinha virado uma verdadeira bagunça. Aonde que estava a fraternidade nesse momento? E o convite é para a gente fazer uma busca dentro do que a gente realmente precisa ser fraterno. Hoje o convite é para que cada um que aqui se encontre faça essa viagem comigo, com esses irmãos. Que a gente possa se sentir direcionado para achar uma resposta, uma cura, uma palavra que possa trazer o conforto para um momento difícil. E todos nós estamos assim, sem nenhuma distinção nesse momento, a humanidade está passando por um processo muito complexo.
São guerras intermináveis, doenças que vão e voltam, percas de formas muito trágicas, muitos vícios. Tem tanta coisa para nos tirar desse eixo, desse compromisso de sermos fraternais com Jesus e conosco. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. A luz sempre vai vencer a sombra. Uma médium, uma menina que ajudou Allan Kardec quando ele começou a codificar a doutrina espírita, no momento em que Paris estava vivendo os conflitos de aceitar ou não o fato de que não éramos os únicos, falou para ele a seguinte frase: não se pode apagar uma luz que já foi acesa. Então, se nós, como espíritos que somos, e que temos essa luz dentro de nós, não podemos apagar. Não se pode apagar uma luz que já foi acesa. E Jesus está dentro de cada um aqui. Nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos do Pai. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. E ele foi o quê? Fraternal. Ele criou a fraternidade, o amor. É difícil? Sim. Não pensem em vocês que eu acho que é uma tarefinha fácil. Como eu disse, vivemos num planeta que nos coloca diante de situações diversas. Como eu falei, doenças, mortes, vícios exacerbados, falta de dinheiro, desemprego e por aí vai. Mas aí, isso corresponde a nós agora, nesse momento. Aqueles irmãos que caminharam pelo deserto, que formaram as 12 tribos, que eram discípulos e seguidores de Moisés, como foram de Jesus, como foram de Paulo de Tarso, de Pedro, João, Tiago, Filipe, e eu podia falar aqui por horas, eles também tiveram dificuldades, não como as nossas, mas eles também enfrentaram muitas dificuldades para conseguirem se encontrar. Viver o Evangelho da Boa Nova dentro dos seus corações, que era onde Jesus dizia que ele se encontrava, dentro de nós. E a gente, às vezes, acaba se perdendo disso, diante de todas as dores e todas as dificuldades. E acredite, não é um sermão, porque eu também, assim como vocês, passo por muitas delas. E é um trabalho diário, tentar achar o equilíbrio, a fraternidade, essa conexão com o alto. Mas quando a gente se reúne aqui, nós estamos sendo fraternais. E eu fico tão feliz de imaginar que vocês saíram dos seus lares, a gente prepara essa fala com todo o carinho, todo o respeito a cada um de vocês, porque é uma responsabilidade trazer os ensinamentos do Mestre. Isso já é um ato de fraternidade, estamos sendo realmente fraternais, mas não podemos confundir a fraternidade, meus irmãos, com a certeza absoluta, ou fazer valer de uma verdade absoluta. Porque existe um contrassenso. Porque às vezes o que é certo para mim não é certo para ela.
não é certo para ele, ou o que é certo para eles pode ser que não seja certo para mim. Que foi o que aconteceu quando essas tribos caminharam lá no deserto, e em um dado momento, quando Moisés se ausenta, eles resolvem que eles estavam tudo ok, não temos mais Moisés, vamos fazer o que a gente bem entender. Se ele não está aqui para ser o pivô, o que vai nos dizer o que fazer, nós somos pessoas livres para fazer o que a gente achar certo. Está errado? Não. Todo mundo tem o direito de exercer sobre si o que achar melhor. A questão é, temos que ser responsáveis também por tudo que fazemos. Não só conosco, mas para com os outros. Toda ação que nós cometemos, de alguma forma, direta ou indiretamente, pode atingir alguém. Então temos que ter cuidado com essas intemperanças. Quando a gente está no momento de dor, que muitas vezes a gente fala de forma truncada, ou a gente se sente muito livre para fazer o que a gente bem entender, sem esquecer de uma outra questão. Nós plantamos tudo o que a gente quiser, mas uma hora nós vamos ter que colher. E isso é inerente a cada um. A colheita, não adianta a gente achar que a gente plantou abacaxi e que a gente vai colher morango. Nós somos herdeiros de nós mesmos e vamos colher tudo que a gente plantou, de bom ou de ruim. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência. Os pseudo-sábios. Quantos de vocês aqui não se depararam em algum momento da vida com uma pessoa que é incisiva em dizer algo? Que se diz o dono absoluto da verdade? Quantos? Eu já devo ter me deparado com bem umas 10 ou 20. Só nesses últimos meses. Eu não estou nem dizendo nos últimos anos, nem nessa existência. Temos que tomar muito cuidado com o que se diz sabedoria. Um comunicante na sala mediúnica onde eu trabalho, por intermédio do aparelho de um médium, disse certa vez que conhecimento é externo, sabedoria é da alma. Está lá, faz parte de você. Mas você tem que usar a sua sabedoria para ajudar, para somar. Porque senão, os pseudo-sábios, na verdade, são só grandes conhecedores. Nada mais do que isso. O sábio, ele não vai tirar o tempo dele para discutir coisas que não vão trazer nada que possa ser aproveitado. O que tem conhecimento vai se fazer valer da verdade, porque ele quer que a verdade dele seja absoluta. Isso é fraternidade. Isso é ser fraternal. É se conhecer. É entender que todos nós temos, de conhecedores a sabedoria, dentro de nós uma parcela. A gente tem que aprender a alimentar aquilo que nos faz melhor e que nos capacita a sermos pessoas melhores. Para quando nós aqui encarnados retornarmos à pátria espiritual, como eu já disse em outras palestras, que a gente volte com menos bagagem. Porque a gente tem consciência e nós temos o livre-arbítrio para ser quem quisermos ser. Moisés não deixou lá eles lá bonitinho, tudo certinho. Quando ele chegou, estava tudo bagunçado. Eles podiam ter escolhido esperar por ele, que estava numa missão que era importante para todos, não era só para ele. E quantas vezes a gente não ouve,
a voz do coração. E quantas vezes a gente não ouve o que o outro tem a dizer? Porque a gente se coloca nessa posição dos pseudo-sábios. E a gente quer tomar conta da vida do outro, a gente quer dizer para o outro o que ele tem que fazer ou não, a gente quer ter razão em todos os aspectos. A gente começa a velar a vida de alguém só pelo simples fato de entender que somos capazes de ditar, de colocar regras, de dizer o que é certo ou errado. Gente, nós não somos capazes de saber o que é certo ou errado. Nós somos grandes aprendizes. Nossos mentores, que é Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, que é nosso irmão, Deus, esses irmãos, esses espíritos amorosos que ficam conosco o tempo todo, como eu disse também na última palestra, que são esses irmãos invisíveis, que estão sempre ali nos intuindo e falando para a gente, dando sinais de que, olha, não está legal, não é esse o caminho, muda. Nós temos o direito de errar, mas também temos condição de acertar. A questão é, o que eu quero fazer com todo o conhecimento e a sabedoria que eu trago dentro de mim? A semente pequena nos traz a árvore, que nos remete à construção de nossa existência, e precisa ser funda em suas raízes, porque só assim teremos como dar sombra e frutos saudáveis, que possam ser o reflexo da nossa vida e fé. A vida, nós, seres humanos encarnados, espíritos imortais, imaginem que somos grandes árvores. O que a gente precisa criar são raízes bem fundas, para a gente dar sustentação à nossa vida. Sustentação à nossa vida. Para depois... Só um minutinho, gente. Esse microfone estava sem bateria. Desculpa. Para dar sustentação à nossa vida. Porque só quando a gente tem raízes profundas, e essas raízes vêm de quê? Dos nossos legados, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Nós somos a soma de muitas outras pessoas, fora as nossas existências. Então a gente precisa ter raiz fundas mesmo, para manter o caule dessa árvore, para que ela possa crescer e nos dar frutos bons, sombra, e assim fazer com que a nossa história perpetue. Que a nossa chegada nessa terra, nesse plano, nessa existência, não seja em vão. O que adianta ter uma árvore linda? Imaginem comigo, uma árvore maravilhosa, com aquele monte de galho, né, uma copa gigante, aquela sombra perfeita, mas ela não tem raiz. Na primeira chuva que vier, ou alguma coisa que acontecer, essa árvore vai cair. Ela era bonita por fora, maravilhosa. Mas e lá no fundo, aonde a gente faz o nosso aterramento? Como que a gente está construindo essa sementinha que cresce e que é germinada dentro de nós? Que é a nossa fé, que é o nosso amor, que é a busca da fraternidade, da comunhão, do coletivo e não do individual. E aí, sim, quando a gente entende que a gente precisa de base para que as outras coisas aconteçam, meus irmãos, ninguém segura. Porque nós somos energia. Se eu vibro numa frequência de amor, de uma construção sólida, é impossível que eu não vá colher bons frutos da minha árvore, da minha existência. É difícil ser positivo o tempo todo? Sim.
Mas se a gente conseguir ser 1 hora por dia, eu garanto a vocês que a gente já vai ter dado um grande passo, como pessoas, como espíritos. Porque é exatamente isso, vida e fé. Isso resume quem nós somos, vivos na nossa fé. Cada dia a gente vê o número de busca das pessoas nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, aumentando. É a consciência, é o chamado. Gente, não dá mais para perder tempo. Nós somos todos trabalhadores, e eu incluo vocês, de última hora. A boa nova já está aí. O planeta já não é mais de regeneração. A consciência individual de cada um já está aí latente, despertando. A árvore da vida de cada um está chamando para essa árvore se solidificar nas suas bases e criar a estrutura necessária. É para as nossas vidas. É para o nosso ser e para aqueles que nos norteiam, que nos cercam, que fazem parte do nosso convívio, que são pessoas que estão conosco não por um acaso. Porque acreditem, não existe acaso. Tudo faz parte de um processo de programação e no qual a gente se colocou à disposição. Simples assim. Não estamos em lugar errado e nem com as pessoas erradas. Precisávamos estar com quem estamos, aonde estamos e passando pelos problemas que sejam eles quais forem. E não é porque eu sou indiferente à dor de vocês, muito pelo contrário. Eu sempre falo que eu respeito a dor de cada um, seja ela qual for. Né? Esse até é um dos slogans nossos aqui da casa. Toda dor importa, porque a dor de cada um é a dor de cada um. Só você é que sabe da sua dor, da sua dificuldade. Isso é respeitar o irmão, o próximo. É ser fraterno. Isso é fazer parte de uma fraternidade. E eu ainda me assusto porque a gente vê, dentro do contexto religioso, né, o tanto de dogmas, de secretismos, né, que existem e que muitas vezes impedem as pessoas de acessar essa fraternidade. Porque as pessoas ficam coagidas. Às vezes você vai numa igreja, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, e aí tem um sermão ali que está te dizendo que você está errado o tempo todo. Olha, você está errada, fulana, porque você fez isso, isso e isso é pecado, você vai para o inferno. Gente, quem somos nós para dizer que o outro está fazendo é certo ou errado? Que existe céu, inferno? A gente não pode perder mais tempo julgando o irmão. Está na hora de se acolherem, todos nós. De se olharem como iguais. Ninguém tem o direito de dizer ao outro o que ele deve ou não fazer. Que é certo ou errado, que vai para o céu ou para o inferno. É a hora de nos unirmos na nossa fé, no amor e na caridade. Porque só assim a gente cria esse elo de uma corrente forte, aonde cada um vai se conectar com a dor do outro e assim a gente podendo se ajudar. São esses que, na maioria das ocasiões, se alvoram em expositores de imposições e exigências descabíveis ou descabidas. Isso se dá ao secretismo, a ritualísticas e às crenças e dogmas limitantes. Não dá mais para a gente poder ficar criando regrinha. Está na hora de se ajudar. E vamos ajudar do jeito que a gente pode.
Como a gente pode? Mas fugindo de tudo aquilo que foi construído ao longo de décadas e de milênios. Por uma questão patriarcal, por homens que tinham um ego muito elevado, por pessoas que decapitavam outras pelo simples fato delas não concordarem ou serem diferentes. Vou dar um exemplo, a Inquisição. As grandes cruzadas, quantos milhares e centenas de homens e mulheres morreram só pelo simples fato de não concordarem. Não precisamos mais de espada, ou de flecha, ou de matar, ou decapitar, ou seja lá o que for. Somos muito evoluídos já. Acreditem, estamos na nossa melhor etapa de processo de evolução. Não precisamos mais olhar para o outro usando a lei do talião, que é a lei do dente por dente e olho por olho. Não. Agora é hora de acolher e de sermos acolhidos. Por isso que o tema, quando eu comecei, é por que ignoram? Por que a gente ignora todos os sinais que chegam para a gente todos os dias? Quanto tempo mais a gente vai ignorar? Será que a gente tem esse tempo? O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interpretações e ansiedades que não justificam. Ansiedade, o mal que assola a humanidade. Se você faz hoje 20 triagens, sei lá, vou dar aqui um exemplo. Aqui na casa, dentro dos tratamentos que a gente oferece, 39 está num quadro de ansiedade. Nos tornamos seres humanos ansiosos. Mas não do anseio do bom, mas do anseio de muitas outras coisas que nos faltam. E a ansiedade é uma péssima conselheira, porque ela nos impulsiona, às vezes, a querer tudo assim, ó, rápido. Eu quero a minha cura rápida, eu quero a minha melhora rápida, eu quero chegar lá e ter uma resposta rápida. Os espíritos nos falam, dentro das salas mediúnicas, que a resposta que a maioria de nós procuramos está dentro de cada um. Está dentro da gente. E a ansiedade traz consigo outras patologias, como depressão, síndrome do pânico, burnout, por aí vai. As clínicas que são voltadas para essas questões do psique humano estão com filas de pessoas precisando ser atendidas por desequilíbrio. E dói. Dói. A gente depender, às vezes, de uma medicação, se perdendo de quem somos, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo até de quem a gente é, dentro desses quadros. Mas Deus, Jesus e os mentores de vocês, esses nunca vão desistir. Eles nunca vão desistir de nós. Basta a gente se conectar com eles. E isso pode ser numa oração, pode ser durante uma caminhada, pode ser no fato de ser fraterno com alguém ou praticar a fraternidade consigo mesmo. Nesses momentos, a gente verdadeiramente se conecta com o nosso mestre e com a gente, com a nossa centelha divina. O mestre divino esclareceu esse grande problema por antecipação, para seguir e ter certeza de que estamos em uma caminhada.
A caminhada de evolução, a caminhada de buscar quem somos, a procura de nós mesmos. Eu sou muito a favor de fazermos essa reforma íntima, de buscar quem realmente somos, o que queremos, aonde vamos, quais são os nossos projetos, o que a gente quer de verdade. Porque quando a gente vai falar o que a gente quer, a gente fala um monte de coisa. Ah, eu quero uma casa boa, eu quero um carro, eu quero... Calma, não é isso. O que você quer de verdade? Está aí dentro. E cada um de vocês sabe a resposta. Porque é pessoal, é intransferível e é de cada um. A caminhada, o desejo, o querer, a evolução, a busca é de cada um. Eu posso aqui ficar horas falando, tentando trazer para vocês de uma forma muito respeitosa o pouco do que eu aprendi e que é muito pouco, porque eu ainda terei que aprender muito mais. Na verdade, eu vou morrer aprendendo. Que eu não vou ser capaz de trazer de uma forma que vocês consigam palpar isso da busca, dessa busca interior. Porque ela é individual. Vamos ser fraternos com a gente. Vamos ser fraternos com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Vamos caminhar no deserto das nossas incompreensões, das nossas dificuldades e nos encontrarmos para amenizar aquilo que já é tão pesado. Porque está pesado, né? Vocês não precisam nem me falar que sim. Eu sei que está pesado, que está difícil. A gente vê isso o tempo todo. Mas não é impossível, hein? Dá para melhorar. A ignorância é a fonte comum dos desequilíbrios. E se esse ou aquele grupo de criaturas buscam impedir as manifestações do bem, e que desconhece enquanto as bênçãos do céu, nada mais que isso importa. Porque se a criatura busca impedir as manifestações do bem, por enquanto as bênçãos do céu, a ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. É até engraçado falar de ignorância, né? No momento que a gente tem tanto acesso a tanta informação e as pessoas se prepararam tanto, estudaram tanto e têm tanta capacitação, eu estou falando no campo mesmo, já de estudo. E a gente ainda se faz ignorante diante de umas coisinhas tão bobas, né? Tão tolas. E eu me coloco em primeiro lugar, porque a gente se vê diante de situações e muitas vezes comete atos que nos levam a entender que ainda somos ignorantes. Somos ignorantes, meus irmãos, e que triste, né? Da nossa pequenez ainda deturbar tudo que temos de bom a oferecer. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. É necessário. Mas é difícil, né? Esquecer aquilo que nos machuca, aquilo que é difícil para a gente, né? Como seres humanos encarnados, né? A dor, ela incomoda. O que nos deixa contrariado incomoda, né? Aquilo que vai contra o que eu quero me incomoda. É complexo a gente chamar para essa tomada de consciência. Mas se vale uma pequena opinião da minha parte, o caminho talvez seja muito mais fácil para quem quer fazer essa reforma e se conectar do que aquele que fica lá se lamentando, se queixando ou esperando que a divina providência faça tudo por cada um. E a gente faz isso. A gente espera
É mais fácil esperar. Difícil é levantar e fazer, caminhar. Como diz um irmão desencarnado, é levantar e caminhar. Porque sentado não se chega a lugar nenhum. E não chega mesmo. Mas a gente quer ficar sentado e esperar que a providência chegue, que as coisas cheguem para a gente na nossa porta. E acreditem, isso não vai acontecer. E não é porque Jesus, ou Deus, ou quem quer que seja, está nos punindo, não. Lembra que eu disse que nós somos herdeiros de nós mesmos? Nós somos a soma de tudo que fazemos. Isso não é culpa de ninguém. A culpa está em cada ato, em cada movimento que a gente faz, que seja contrário a tudo aquilo que é proposto para que nós possamos melhorar como indivíduos. E hoje, o que eu queria trazer para vocês era esse convite para que a gente pudesse se sentir pertencente àqueles grupos que caminharam lá pelo deserto, convidar vocês para se sentirem nesse deserto como aqueles irmãos se sentiram, mas o deserto de cada um, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com os seus pertencimentos ou não. E espero de verdade que eu tenha conseguido, de uma forma simples, e trazendo para o cotidiano de vocês, ilustrar que o caminho é um só. É o do amor, é do autoconhecimento, do perdão e do conhecimento de si. Quando a gente se conhece, nada mais nos impede. Mesmo quando tentam nos tolir, dizendo o que devemos fazer, se devemos fazer, se é certo ou errado, se é luz ou sombra, se existe céu ou inferno. Nós somos tolhidos já há muitas existências. Então nessa, vamos fazer diferente. Vamos ser herdeiros de nós mesmos. Vamos ser donos da nossa verdade, das nossas vontades. Vamos ser esses caminhadores e esses caminhantes aí nessa existência, como foram esses irmãos que nos deixaram esses tratados e esses legados. Vamos nos permitir melhorar. As dificuldades, elas vão existir, mas nós podemos melhorar. Um dia de cada vez. E é com essa sensação desse convite, para que nós possamos ter essa tomada de consciência, nós vamos partir para o nosso segundo passo do nosso tratamento. Eu peço para que vocês vejam essa imagem que eu trouxe, que é do nosso Mestre Jesus, quando ele acolhe alguém aos seus braços. Vamos nos acolher, vamos nos sentir acolhidos dentro das nossas dificuldades. Nós somos passivos a errar, meus irmãos, mas nós temos a oportunidade de acertar. E com essa imagem, eu vou pedindo para que vocês se sentem agora de modo mais confortável, de forma ereta as cadeiras, para que os nossos irmãos passistas possam alcançar vocês agora, nessa segunda parte do tratamento. Vamos fechar os olhos, nos conectando com a nossa centelha divina, com a soma de todos aqueles que somos. E eu vou fazer uma prece para vocês, do nosso irmão São Sebastião. Ó glorioso Marte, São Sebastião, protegei com a vossa intercessão, livrai-nos de todo o mal, de toda a epidemia moral, corporal e espiritual. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé. Ajudai que o justo persevere até o fim na fé. Ó glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor nosso, vós que derramaste vosso sangue e deste vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Alcançai-nos dele a graça de sermos vencedores dos nossos infortúnios, que nos fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão todos os desvalidos que a vós recorrem, especialmente a mim. Livrai-nos de toda epidemia moral, espiritual e corporal. Fazei que se convertam aqueles que, por quererem ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que possamos perseverar no mandamento do amor, propagando a boa nova do Evangelho até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra a epidemia e a fome, e a peste e a miséria, rogai por nós, e que assim seja. Que nós possamos, meus irmãos, pedir a intercessão de todos esses espíritos tão amorosos que sempre estão a nos ajudar, que nós possamos ser luz por onde nós passarmos. E não se esqueçam, uma luz que já foi acesa, ela não pode se apagar dentro dos nossos corações. Que nós possamos nos fazer cada dia mais conscientes de todos os nossos propósitos, objetivos e tudo aquilo que nós nos colocamos à disposição no nosso processo reencarnatório. Sejamos amor, paz e união. Que possamos viver a fraternidade e entender o peso dessa palavra. Sermos fraternos. Comungarmos do amor incondicional do nosso Mestre. E aplicarmos a fraternidade não só nas nossas casas ou aqueles que nos são importantes ou caros aos nossos corações, mas na vida, enxergando aqueles que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos, se tornam praticamente invisíveis. E com essa sensação de amor, de termos recebido esse tratamento, eu vou pedir para que nós façamos a oração do nosso Pai Nosso, juntos, e elevando o nosso pensamento no ser fraterno, na fraternidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Agora vamos abrindo os nossos olhos, voltando por aqui o agora. Espero que estejam todos bem. Gente, muito obrigada pelo tempo aqui prestado de cada um. Voltem com Deus e que vocês possam sair daqui melhores do que quando chegaram. Muito obrigada.